Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Jason. Então, nessa aula de hoje nós vamos falar um pouco sobre a origem da vida, certo? A origem da vida, que é um tema bem controverso quando a gente fala da biologia, né? Para início de conversa, quando a gente fala sobre a origem da vida e fala isso de uma forma científica, as pessoas sempre acham que a teoria do Big Bang, né, é aquela que vai explicar a origem da vida, certo? E na verdade, a teoria do Big Bang ela é uma teoria que explica a origem do universo e não da vida em si, certo? A origem do universo aconteceu mais ou menos há 13,8 bilhões de anos atrás. Isso varia de autor para autor, alguns autores gostam de dizer que há 14 ou 15, mas enfim, o universo surgiu há mais de 13 bilhões de anos atrás. Já a vida a gente não tem como ter certeza. Por quê? A gente sabe sobre a vida na Terra, né? Nós não sabemos se existe ou não a presença de vida em outro lugar do universo. Opinião pessoal minha, eu acredito que exista sim em outros lugares do universo, mas a única coisa que a gente sabe é sobre a origem da vida, a única coisa que a gente sabe é sobre a vida na Terra, né? E o planeta Terra, ele surgiu bem depois da origem do Big Bang, né? Foram outros eventos cosmológicos que deram origem ao nosso sistema solar. O nosso Sol, né, uma anã amarela, surgiu há mais ou menos 5 bilhões de anos. Então já fazia mais de 7 bilhões de anos que existia o universo. A Terra surgiu há 4,5 bilhões de anos. A vida, a gente tem certeza que existe no planeta 3,5 bilhões de anos, porque foram encontrados fósseis. Agora, acredita-se que talvez a vida tenha começado até antes disso, né? Qual o problema? O problema é que as primeiras formas de vida eram unicelulares, microscópicas. A fossilização desses seres vivos é bem complicada. Então, achar evidência da vida antes disso, a gente ainda não achou. Então, a gente tem certeza de 3,5 bilhões de anos, certo? Então, vamos lá, vamos começar a falar dessas hipóteses. Mas para deixar bem claro, então, para não haver mais confusão, a teoria do Big Bang explica a origem do universo. Ela não explica nada sobre a vida. É claro, sem universo não haveria como ter vida. Mas a teoria do Big Bang não fala nada sobre a origem do universo, sobre a origem da vida, certo? Então vamos lá, o que a gente tem? Bom, a primeira forma de tentar explicar a origem da vida, com toda certeza, veio pelo campo das religiões, né? Nós temos centenas de religiões pelo mundo, né? E não é o objetivo a gente discutir isso, mas cada uma delas traz uma versão até que de certa forma parecida sobre a origem dos seres vivos ou sobre a origem da vida em si, né? Essas teorias elas são conhecidas como criacionismo ou fixismo. Por quê? Em geral, todas elas têm um eixo em comum, que foi um deus ou deuses que, de acordo com a sua vontade, ou às vezes até com a sua encomenda, né? Os gregos, por exemplo, Zeus encomendou a criação do ser humano, né? Mas essas teorias elas têm como principal eixo o fato de que um deus ou deuses fizeram a vida. Por isso que ela também é conhecida como fixismo, porque esses seres superiores teriam um plano, um projeto, então eles já teriam determinado todas as formas de vida como eles queriam, da maneira que eles queriam. Então elas eram fixas, elas não poderiam mudar, né? Aqui nós temos uma imagem, né, da Capela Sistina, que foi a autoria de Michelangelo, né? Que é a criação do homem, né? Essa daqui, né, uma das explicações para o surgimento da vida humana de acordo com as religiões judaicos cristãs, né? Bom, atualmente a ciência ela difere da religião devido ao fato da ciência se basear no método científico, né? Então, as teorias, as hipóteses criacionistas ou de fixismo, elas vão ficar com o campo da religião, né? As explicações científicas, elas não consideram mais. Por quê? Porque elas não apontam evidências ou provas, né? Elas dependem da fé, como se baseia em toda a religião. Então,
Para tentar, né, explicar isso, surgiram várias ideias. Tá? A primeira delas, que hoje para nós ela chega até a ser risível, mas na época ela era até bem difundida, bem aceita, e mesmo nós hoje, no século XXI, em alguns casos, dependendo de alguns seres vivos, a gente ainda acredita nessa ideia. Né? Ela ainda nos é atrativa em alguns pontos. Né? Essa ideia da abiogênese. Né? A biogênese, que é uma palavra que vem da soma de 3 palavras gregas, né? A, que é uma negação, bio, que é vida, e gênese, que é princípio. Então, literalmente, é uma origem não viva da vida. Por isso que também é chamada de geração espontânea. Essa teoria ela se baseava no quê? Ela se baseava que existia uma força vital, uma energia vital que estaria no ar, ou na água, ou até no solo. Essa energia vital, ela, em determinados momentos, em determinadas circunstâncias, ela resolveria habitar aquilo que não era vivo, aquilo que era inanimado, e a partir desse momento ela iria dotar essa matéria de vida. Então isso se tornaria vivo, se tornaria um ser vivo. Nós temos várias receitas para fazer seres vivos dessa época, né? Nós temos a receita famosa do Helmont, que era para fabricar ratos, né? Colocar um pouco de roupa suada em um cesto com alguns grãos, e ao cabo de um tempo você teria o surgimento de ratos, né? Aqui nós temos uma outra explicação para o surgimento, por exemplo, de anfíbios, né? e répteis que vivem em ambientes de pântanos. Né? Então acreditava-se que eles poderiam surgir simplesmente da matéria, do lodo. Né? Aí nós temos a falta de compreensão ajudando também, porque na verdade esses animais muitas vezes eles têm camuflagem, colorações miméticas para se confundirem com o ambiente, e aí devido disso se achava que era porque eles eram semelhantes àquele lugar, então eles vieram dali. Aí essa origem não viu. Bom, com o passar do tempo e conforme o ser humano começou a observar a dinâmica dos seres vivos, ele percebeu que essa ideia ela era furada. Ela não conseguia explicar o surgimento da vida, mas começou-se a tentar fazer, ou demonstrar de forma realmente científica que ela não era possível. Né? Então nós temos um dos primeiros experimentos a ser criado, a ser desenvolvido para tentar provar que os seres vivos não vêm do nada, na verdade. Né? Um dos mais famosos que nós temos foi feito por um italiano, Francesco Redi, né? Isso lá por volta do século 16, 17. Francesco Redi ele resolve fazer um experimento. As larvas, quando se deixava um pedaço de carne desprotegido, sem ser conservado da forma correta, né? Eles desenvolviam larvas. E o Redi, ele pensou no seguinte: ele imaginou que as larvas eram muito provavelmente oriundas de algum ser vivo, muito provavelmente de moscas que viviam pousando na carne. Os defensores da biogênese diziam que não, que essas larvas simplesmente apareciam ali, do nada. Quer dizer, do nada não, devido à força da energia vital que dotaria partes da carne de vida. Bom, o que é que o Redi fez? Ele fez alguns experimentos para tentar demonstrar. Né? Primeiro, ele precisava de uma forma que garantisse que a ideia central da biogênese, ou seja, a energia vital, pudesse penetrar e ter acesso à carne. Né? Note, todo mundo sabia que quando você botava um pedaço de carne em um recipiente fechado, as larvas não apareciam. Né? Isso as pessoas sabiam. Quem defendia a ideia da biogênese dizia que, na verdade, as larvas não apareciam porque o fato de o frasco estar lacrado impedia que a energia vital entrasse e, então, habitasse na carne. Então, o que é que o Redi fez para resolver essa questão? Ele colocou uma gaze, certo? Com uma gaze, o ar penetra e a suposta energia vital poderia penetrar sem problema algum e habitar na carne. Então ele fez o seguinte: ele colocou vários frascos
de mesmo volume, né? O experimento científico tem que sempre como objetivo isolar as variáveis, então ele usou frascos com o mesmo volume, tentou colocar pedaços de carne mais ou menos, né, iguais ou mais parecidos possíveis e deixou ambos no mesmo ambiente, porque ele não queria que o ambiente fosse um fator determinante para a existência ou não dessa força vital. Então ele colocou os potes. Os potes que estavam com gaze, as moscas não puderam chegar à carne, então nessa carne não surgiram larvas. Nos potes abertos em que as moscas pousaram pousar na carne, elas deixaram seus ovos e de seus ovos saíram as larvas. Então com isso, Red conseguiu demonstrar de forma experimental, por meio de um experimento, que larvas não surgiam do nada. Elas eram, na verdade, o resultado de ovos de insetos, nesse caso moscas. Então as larvas sairiam dos ovos das moscas depois que as moscas pousaram e colocaram seus ovos. Na verdade é uma etapa do ciclo vital. Hoje a gente conhece muito bem o ciclo vital de uma mosca, mas na época não se conhecia, né? Lembre-se, qual é o grande truque de um ilusionista quando ele quer fazer nós acreditarmos que a mágica existe? Não mostrar todas as etapas. Quando você esconde algumas etapas, a nossa mente tem a tendência de acreditar no maravilhoso, no fantástico, né? Então esse era o caso. Como as pessoas não conheciam todas as etapas do desenvolvimento de uma mosca, elas acreditavam que o surgimento das larvas era uma coisa fantástica, uma coisa que era espontânea, que surgia por meio de uma energia vital, certo? Então, durante esse período, após os experimentos de Red, cada vez mais foram feitos outros experimentos diferentes para surgimento de vários outros seres vivos, como ratos, demonstrar de forma que se os potes estivessem fechados, os ratos não poderiam entrar, então não seriam filhotes. Então, de várias formas, foi-se deixando definitivamente essa ideia de geração espontânea para trás.